Bom dia a todos. Vamos dar início aqui a nossa aula com o nosso assunto novo, né? A estrutura física. O objetivo desse assunto é entender a estrutura física de um sistema de gerenciamento de banco de dados e controle de transação e concorrência. Pessoal, é um assunto bem simples, né? Onde vou querer que vocês possam estar dando uma lida aqui nessa apostila, né? Aqui tipo estrutura física, sistema de banco de dados, tá? Vocês vão estar dando uma lida em tudo isso aqui, tá? Ok? Dados e informações, certo? Todos esses tópicos aqui, hardware, software, usuários, certo? Dê uma lida nessa apostila toda, uma estudada nela, tá bom? Hoje eu separei aqui para vocês uns slides e vamos ter uma aula bem o mais rápido possível para que não fique tão longo o nosso vídeo, certo? Então vou aqui explicar aqui alguns slides para vocês, tá bom? Ou seja, vou ser o mais breve possível para que essa aula não fique tão longa, certo? Vamos lá para os slides. Vamos lá, pessoal, que é a estrutura física do banco de dados. Muito simples, vamos tentar aqui ter uma noção para aqueles que já entendem, já pegaram a coisa toda, né? Mas sempre fica algo a se esclarecer, né? Então vamos aqui, não esquecendo a vocês que tem que estudar a apostila. Estudem a apostila, tá bom? Vamos lá dar início aqui à nossa aula. Separei alguns slides aqui para vocês, certo? Por que estudar banco de dados? Os bancos de dados fazem parte do nosso dia a dia, né? Olha só, os dados que você tem lá no seu banco, na sua agência bancária, certo? Ali é um banco de dados, tá ok? Quando você faz uma operação bancária, você está acessando o seu banco de dados que você tem naquela agência bancária. Lá no hotel, tem um sistema que guarda informação de clientes, tá ok? De hóspedes daquele hotel. Lá você faz a reserva, você está usando o sistema de dados daquele hotel, tá bom? Uma matrícula, uma disciplina da universidade. Grande banco de dados tem uma universidade que guarda as informações, guarda notas dos alunos, de cada aluno, certo? Fica por muitos anos lá, essas notas, né? Eles têm a obrigação de manter todas as informações de quem já estudou naquela universidade. E tem também o cadastro na videolocadora, é outro exemplo, e assim vai, supermercados, lojas de material de construção, farmácia, todos hoje em dia usam sistemas. É obrigatório até para emitir nota fiscal, você tem que ter um sistema de banco de dados, certo? Os conceitos básicos. O que é dado? Gente, do dado é o fato do mundo real que está registrado. Tipo exemplo, endereço, uma data, tá ok? Ali já está aquele registro ali, é um dado real, certo? A informação é o fato útil que pode ser extraído direto ou indiretamente a partir dos dados. Exemplos: endereço de entrega, idade, certo? E o banco de dados é a coleção de dados interrelacionados e persistentes que representam um subconjunto dos fatos presentes em um domínio de aplicação, universo de discurso. Muito simples de identificar. O dado em si é como se fosse a entidade, que já vimos, né? E a informação é a característica da entidade, certo? É um atributo dela. E o banco de dados é a relação entre essas entidades, né? Essas entidades, seus atributos e tudo mais. Por que usar o banco de dados? Considera o contexto de uma grande organização que não utiliza o banco de dados. Vamos ver aqui o exemplo de uma universidade. Tem várias divisões gerenciais com suas aplicações, né? Não precisa muitas divisões, isso causa confusão. Grande volume de dados, aplicações manipulam dados comuns, certo? Tipo, vamos lá, na universidade, a parte acadêmica, temos os alunos, professores, disciplinas, turmas e salas. No espaço físico, temos os centros, departamentos, cursos e disciplinas. Na parte pessoal, que é o RH, temos centros, departamentos, professores e funcionários.
certo? Olha só um exemplo de banco de dados. Agora sim, aqui está organizado, está o relacionamento dele, certo, pessoal? Temos aqui o relacionamento disciplina, turmas, professor, disciplina, alunos, curso, departamentos funcionários, departamentos centros e assim por diante, tá ok? Temos aqui a visão da divisão de pessoal, né, que é essa linha azul. A visão da divisão de espaço físico, que é essa parte verde, tá ok? E a visão da divisão acadêmica, que é essa parte vermelha, tá ok? Essa área vermelha. Muito bem dividido esse exemplo aqui de banco de dados. O banco de dados, ele é o que? É a instância de dado mais a meta de dados. O que é a instância de dado? É o dado propriamente dito, certo? O meta e a metadados é o dicionário de dados, tá ok? Esquema da base de dados é onde os dados mantêm suas informações detalhadas, acessado através de linguagem de definição de dados. Nem sempre foi assim. Teve essa organização. Antigamente não eram organizados dessa maneira os dados, né? Sistemas de arquivos, né? O que eles faziam? Armazenavam em pastas, né? Diretamente no disco. Quais suas funcionalidades oferecidas? Registro de tamanho fixo com campo de tipos diferentes, possibilidade de memória virtual e persistência, né? Índice hash e árvore B, bloqueio de arquivo e registro para concorrência, certo? Dados diferentes, aplicações não estão integrados, certo? Dados são projetados para atender uma aplicação específica. Olha só, ó, sistema de arquivos. Observem bem que essa mesma informação, esses mesmos dados aparecem em todos os arquivos da fábrica. Ó, aparece nesses arquivos de sistemas para setor de vendas, aparece nesses sistemas para setor de produção e aparece em sistema para setor de engenharia. Todas as informações sobre teclado, mouse e monitor. Teclado, monitor e mouse. Não havia uma organização. O que tinham em um sistema, né? Eles compõem todo o banco de dados, esses sistemas aqui. Não é verdade? Que eram os arquivos de venda, de produção e de engenharia. Acontece que essas mesmas informações que continha em um sistema, continha em todos os sistemas. Tá ok? Olhem só os defeitos. O sistema de arquivos, dados não integrados. O mesmo objeto da realidade é representado várias vezes na base de dados. Exemplo, teclado, monitor e mouse. Há uma redundância não controlada de dados, certo? Não há gerência automática de redundância, redundância leva ao quê? A inconsistência dos dados, redigitação de informações, dificuldade de extração de informações, dados pouco confiáveis e baixa disponibilidade, né? Tudo isso tinha um sistema de arquivos. Quanto à concorrência, difícil implementação, políticas de acesso concorrente e consistente são independentes de domínio, tolerância a falhas, falta de luz, faltou luz já era, você perdeu tudo, erro de disco, interrupção de funcionamento, etc. Cópias? Não tinha. Restauração do estado anterior? Não tinha. Consistência da base? Não tinha. E quanto à segurança, acesso diferenciado por tipo de usuário. É realmente muito fraca essa questão do sistema de arquivos. Mas foi a partir daí que tiveram a ideia de criar o banco de dados, né? Que é o que temos hoje. Mais problemas. Número máximo de arquivo era um número limitado. Tamanho de memória, tudo limitado, limitação do tipo de arquivo, tipo de acesso, preocupações técnicas junto com problemas do domínio. Exemplo, efetuar aluguel de um DVD. Não tinha como fazer reservas, não tinha como dar multas, né? Como registrar um empréstimo. Abrir arquivo, fechando outros, era um problema, né? Muitos problemas. Carregar registro na memória, abrir índice, usa ponteiro, estourou memória. E assim vai. Muitos problemas, pessoal. Sistema de arquivos ficou para trás. Hoje em dia lidamos com o banco de dados. Certo? Olha só aqui, é o mesmo banco de dados da fábrica, só que bem mais organizado, né? Lá estava em sistema de arquivos, estamos aqui em banco de dados, né? Organizado como banco de dados,
certo? Olhem só, os dados aparecem uma única vez no banco, certo? Tudo bem organizado. Olha só, banco de dados de uma fábrica, sistema para setor de vendas, sistema setor de produção, setor de engenharia, tudo. Olha os softwares, que permite a criação e gerência da base de dados. Existem softwares lá. Exemplo de softwares, Firebird, PostgreSQL e MySQL. Comerciais pagos, Oracle, DB2 e SQL Server. E assim por diante, né? Mas eu quero que vocês observem a questão da organização. Né? O sistema de gerenciamento de banco de dados oferece essa organização diferenciada, né? Sistema gerenciador de banco de dados. Um sistema gerenciador de banco de dados consiste em uma coleção de dados interrelacionados e em um conjunto de programas para acessá-los, certo? São projetados para gerenciar grandes grupos de informações. O gerenciamento envolve a definição de estruturas para o armazenamento da informação, o fornecimento de mecanismos para manipular as informações, certo? Quando vários usuários acessam os dados, né, o sistema precisa garantir a integridade dos dados, evitando resultados anômalos. Tudo em segurança e tudo bem organizado. Muito bem. Este é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Qual o objetivo dele? Isolar os usuários dos detalhes mais internos do banco de dados. Né? É criar uma abstração de dados, prover independência de dados às aplicações, a estrutura física de armazenamento e a estratégia de acesso. As vantagens: rapidez na manipulação, no acesso à informação, redução do esforço humano, tá? Desenvolvimento e utilização, redução da redundância e da inconsistência de informações, redução de problemas de integridade, compartilhamento de dados, aplicação automática de restrições de segurança, controle integrado de informações distribuídas fisicamente. E o grande objetivo é prover aos usuários uma visão abstrata dos dados, né? O usuário que vai estar ali manipulando, ser um técnico em informática ou aquela pessoa que trabalha no setor administrativo, o sistema omite certos detalhes de como os dados são armazenados e mantidos, mas oferece mecanismos eficientes para busca e armazenamento. Esse é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Super eficiente, certo? A arquitetura geral de um sistema de gerenciamento de banco de dados requer uma interface, né, que é a interface do seu sistema. Você vai criar um sistema de banco de dados, você tem que ter uma interface amigável, uma interface que tenha uma boa comunicação com o usuário. Tá? A interface, pessoal, é quando você entra num programa, você já vai ter, né, você vai dar de cara com a interface, né, do programa. O nome já diz, interface, certo? É questão de cores, essa parte toda, né, de detalhes. Tem que ter uma boa interface, que são as características físicas, né? O processamento de consultas tem que ser bastante eficiente. Processamento de transações sem estar travando o programa, né? Não pode estar travando esse sistema. Acesso a arquivos tem que ser o mais breve possível, tá? Tem que ser o mais breve possível, sem complicações. Procurar facilitar ao máximo para que o usuário possa estar tendo acesso a esse banco de dados, certo? Aqui está o projeto estrutural de um banco de dados. Temos aqui a abstração de dados, que é o mundo real. Temos aqui o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, certo? Modelo de dados. Um modelo de dados é uma coleção de ferramentas conceituais para a descrição de dados, relacionamentos, semânticas e de dados e restrições de consistência. Olha só, o modelo de dados conceitual, entidade e relacionamento, foi o que já estudamos,
né, nas aulas anteriores. Para quem perdeu, volte e veja as aulas anteriores. A entidade e relacionamento foi o que estudamos. Temos aqui o que é orientado a objeto, tá? É o conceitual, né? E tem um lógico, os lógicos, que são as redes hierárquicos, que são os mais antigos, e o relacional, objeto relacional e orientado a objetos. Um exemplo aqui de banco de dados, tá? Temos aqui um exemplo de banco de dados aqui, se não me engano, aqui de um banco financeiro, né? De uma agência financeira, certo? Temos aqui o nome do cliente, tá? O endereço dele, tá? A conta, o número da conta dele, o que ele tem na conta de saldo lá, se é negativo, positivo. A partir daqui já podemos ter aqui um pouco da interface, né? De um banco de dados, tá certo? Por trás dessas informações aqui há muitas outras informações, mas o banco de dados ele abstrai, faz essa abstração para que o usuário não venha ter acesso a esses detalhes, né? Ele leva a informação, como já disse, podemos dizer que é mastigada, né? Aqui está a informação intrínseca para o usuário do banco de dados. Modelo relacional. Temos aqui as entidades cliente e conta, certo? E temos aqui o relacionamento entre cliente e conta, né? Observe bem, o código do cliente, tá? E está aqui onde ele se relaciona com o número da conta, tá certo? O número da conta, código do cliente e o número da conta. Código do cliente 021, que é o do João. O número da conta dele é o 556, tá ok? Código do cliente 037 e aqui está o número da conta 647, tá ok? Então isso aqui foi tudo que a gente já viu, já viu em aulas anteriores, né, pessoal? Essa questão do modelo relacional, tá bom? Aqui já podemos ter aqui uma estrutura, né? Um pouco da estrutura de um banco de dados. Quais as funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados? Os bancos de dados mudam à medida que informações são inseridas, né? Na verdade, quanto mais você coloca informações e mais você apaga, modifica o banco de dados. A coleção de informações armazenadas é chamada de instância do banco de dados, certo? Que muda com frequência. A instância muda com frequência. Já o esquema, o projeto geral do banco de dados, que é o esquema, não muda com frequência. Observem bem, certo? Independência dos dados. O uso de banco de dados permite modificar o esquema dos dados em um nível sem alterar a definição do esquema em um nível mais alto. Isto é chamado de independência dos dados. Tem os níveis de abstração, né? E temos aqui os esquemas, as instâncias. E temos o esquema. O esquema não muda tanto, né? Que é o projeto lógico. Já as instâncias, que é a parte física, podem sim estar mudando constantemente. Já o projeto lógico, não. O projeto lógico, quando se muda, afeta muito daquele sistema, né? A independência dos dados. Existem dois tipos de independência. Independência física de dados, que é a habilidade de modificar o esquema físico sem a necessidade de reescrever os programas aplicativos, certo? Estas modificações são necessárias para melhorar o desempenho, tá bom? Independência lógica de dados, a habilidade de modificar o esquema conceitual sem a necessidade de reescrever os programas aplicativos. Estas modificações são necessárias quando a estrutura lógica é alterada. Exemplo, a adição de um novo atributo. Aí vai começar a modificar na parte lógica do software, né? Quando você parte para esse esquema conceitual. O esquema físico você pode reescrever, né? Já vai mais para essa questão de interface, né? Que é mais essa parte física, né? Ou então para melhorar até a questão do desempenho mesmo do sistema. A independência lógica dos dados é mais difícil de ser alcançada do que a independência física, pois os programas são bastante dependentes da estrutura lógica dos dados que eles acessam.
Linguagem de definição de dados, a famosa DDL. Um esquema de banco de dados é especificado por um conjunto de definições expressas por uma linguagem especial chamada linguagem de definição de dados, certo? O resultado da compilação de comandos de uma DDL é o conjunto de tabelas que serão armazenadas no dicionário ou diretório de dados. Um dicionário de dados contém metadados, dados sobre os dados, né? É um dicionário, certo? É um diretório onde o sistema de dados vai estar sempre buscando alternativas, né, para poder estar cada vez mais facilitando e otimizando aquele sistema de dados, certo? Ele é consultado antes que os dados sejam lidos ou modificados no sistema de banco de dados. A manipulação de dados significa o quê? A busca da informação armazenada no banco de dados, a inserção de novas informações, a eliminação de informações, a modificação dos dados armazenados. No nível físico, precisamos definir algoritmos que permitam, certo, acesso eficiente aos dados. Tá ok? A linguagem de manipulação dos dados permite ao usuário manipular os dados da seguinte forma. Procedural, o usuário informa qual dado deseja acessar e como obtê-lo. E não procedural, o usuário informa qual dado deseja acessar sem especificar como obter. Linguagens não procedurais são usualmente mais fáceis de aprender e usar do que DMLs procedurais. Se o usuário não especificar como obter os dados, as linguagens procedurais poderão gerar um código não tão eficiente, tá ok? Uma consulta do tipo query é um comando de busca de uma informação no banco de dados, certo? A parte da DML que busca informações é chamada de linguagem de consulta, certo? Bem, pessoal, a aula de hoje foi essa, certo? Procurem estar estudando também pela apostila, tá ok? E eu vou colocar lá e especificar para vocês o aplicativo que eu quero que vocês possam estar baixando para darmos procedimentos às nossas aulas presenciais, tá certo? O link para vocês baixarem o aplicativo.